Pronto, tô gravando. Desert, primeiramente quero te agradecer imensamente a prontidão, cara, não só dessa vez como da outra vez que eu acabei não fazendo o vídeo, mas que você e o pessoal também que eu chamei se dispuseram prontamente. Basicamente o que eu vou fazer com você hoje, o que eu tenho para te pedir, eu vou te pedir para eu poder vestir um personagem e te fazer uma pergunta básica do jogo, só para eu ilustrar uma coisa que está acontecendo mesmo. Aconteceu, não sei se você pode ver na minha tela aí. Hoje, no depoimento da Nise, teve todo aquele lance lá de uma coisa que eu não achei legal, que é um senador, tipo, subindo o tom com ela e falando, você sabe me dizer qual que é a diferença de um protozoário e de um vírus? Eu achei isso de mau tom porque sim. É, porque ela foi lá como convidada e ela deveria responder sobre a participação dela em toda essa campanha, em toda a formação de opinião, e não ficar colocando o teste dela conhecimento, e se isso fosse feito, que não fosse nesse tom todo. Mas o resultado disso, que eu não achei legal, eu achei bom. Então eu quero fazer isso com você de maneira bem espontânea aqui, e depois a gente tem uma conversa rápida sobre isso. Então agora eu vou encarnar o personagem e não leva para o lado pessoal. Beleza, bora. Cara, eu tô vendo aí que você tem. Que você faz stream, você fica ensinando pro pessoal como que joga aí. Mas escuta aqui, baseado em que você quer ser streamer e quer orientar as pessoas a jogar? Você sabe me dizer qual que é a diferença de redução de dano e evasão? Eu sei dizer. Qual que é então? O redução de dano trabalha com base na sua. Quanto maior a sua defesa, e a evasão, quanto maior a sua evasão, né? Que é uma das defesas do jogo. As duas são defesas, porém, uma é a DR, né? Que é a redução de dano, e aparece na tela lá como sua DP, que é seu PD, né? Ponto de defesa, e a evasão ela fica escondida. Você tem que passar o mouse em cima para ela aparecer. Então é como se eu te der um golpe de 1k e você com 20% de damage reduction vai bater 800? E se eu te der 10 golpes, você com 50% de evasão, você vai receber 5, é mais ou menos isso? Seria mais ou menos essa a ideia. É, Você se sentiu ofendido com o tom da minha pergunta? Não porque eu sei, entendeu? Eu assisti a todo, vamos dizer assim, o que aconteceu hoje, né? O O depoimento depoimento dela? da Nise. E assim, constrangimento zero se eu soubesse a pergunta, né? Então, acho que o constrangimento maior foi pela pessoa querer dar aula sobre algo que ela não tem um conhecimento. Eu acho que assim, o Tom, ele foi na minha opinião bem pessoal, eu acho que o Tom ele até foi descabido, mas eu acho que ele revelou uma coisa que as pessoas precisavam muito saber. Porque assim, se você. Uma coisa é você ajudar a galera, outra coisa é você se propor ao mercado como especialista. E se você se propusesse ao mercado como especialista de Black Desert, eu poderia, numa tentativa de te desmascarar, jogar uma pergunta dessa. Se você não soubesse responder, cara, essa pergunta é básica, uma das primeiras coisas que você ensina para todo mundo, acredito eu. Né? É básica mais ou menos, porque a empresa não abre, né, esses dados de Uhum. evasão e redução de dano. Então, essa pergunta, ela é, no caso assim, complexa, porque a gente chega na resposta dela com base em testes de jogadores. Com teste E de não por. jogadores. E É, existem os jogadores que têm uma confiabilidade maior para se dedicarem mais a isso e mostrarem os testes em vídeo, não é mais ou menos assim que acontece? sim, sim. O cara que prova, né? Basicamente ele coloca toda a teoria dele com dados, né, números, ele consegue reproduzir aquilo, então a confiabilidade é alta do teste do jogador de BDO, mais alta do que a gente anda vendo por aí, em coisas mais sérias. Eu acho isso incrível porque o que o Black Desert ele faz com geradores de conteúdo e pessoas apaixonadas pelo jogo é mais ou menos o que a comunidade científica faz. Então a PA, entre aspas, é Deus. Vamos colocar dessa forma. Porque coloca a gente no mundo, mas não explica como funciona. E aí os jogadores eles não têm acesso a PA. Os jogadores não têm acesso diretamente a Deus e eles tentam entender essa manifestação divina, eles tentam entender como funciona a natureza do nosso jogo, fazendo testes. Então, quem que
tem mais condições de explicar esse cara que faz os dados em vídeo e mostra para todo mundo, ou se eu da Life Skill chegar amanhã dando carteirada dizendo que eu sei qual que é o elixir que eu faço e que eu vendo no mercado e que dá mais redução de dano. Então, se você chegar com essa carteirada, acho que a maioria dos jogadores vai pensar assim, mas e aí? Ele deve estar querendo ganhar dinheiro em cima da gente, né? E Poucos vão comprar a ideia. E quem comprar a ideia, qual a primeira coisa que vai fazer com os elixir que eu tô vendendo? Vai tentar vender para mais pessoas, né? Falar que é bom e nunca vai aceitar que foi feito de otário. E aí é engraçado, porque esse meu elixir ele pode acabar caindo na mão do cara que testa e ele pode fazer um vídeo usando o meu elixir. E usando o meu elixir ele pode chegar à conclusão de que ele não está adiantando nada, porque eu vendi um elixir da folha verde pro cara, dizendo que reduzia dano. Sim. Né? Folha verde é o elixir que eu uso para fazer life skill aqui, porque me dá XP, aumenta um pouquinho de peso, é um elixir para life skiller. Então, aí o que esse cara vai dizer? Esse cara vai dizer que não, que ele fez testes e que não há nenhum indício, absolutamente nenhum indício que o elixir da folha verde ele funciona para reduzir dano ou para aumentar a evasão. E aí o que eu vou falar? Mas esse elixir aí eu vendo há 5 anos. Na verdade, pouco mais. Né? Então, vamos pegar esse elixir da folha verde aqui. Vamos colocar a folha verde. E vamos ver quantas unidades desse elixir foram comercializadas desde que esse jogo existe. E desde que esse jogo existe foram 4.835.434. Então eu poderia, por exemplo, dar um chilique, né, no meio da comunidade e falar, se o meu elixir não fosse bom, se ele não funcionasse, não teria 4.800.000 unidades vendidas. O meu elixir é mais velho do que a Arena. É mais velho do que Radon. E eu estou dizendo que o negócio funciona para evasão. Cedo ou tarde, eu cairia no ridículo da comunidade de jogadores de BDO. E aí eu tenho certeza absoluta que qualquer jogador de BDO olharia para mim, enxergaria um meme ambulante, um cara ridículo que fica falando que elixir de life skill funciona para PVP. Mas quem é que eu conseguiria enganar? Quem não joga. Então, se eu investir muito dinheiro em correntes de WhatsApp, eu posso convencer pessoas que não jogam o jogo de que, na verdade, eu vendo elixir bom, mas que existe uma galera aí querendo me derrubar. Eu estou puxando isso ao máximo para mostrar que a Nise, ela está sozinha. Ela está sozinha defendendo uma ideia e que, na verdade, ela serviu para validar e embasar todo mundo que estava gritando com violência nos canais de ódio, dizendo que o mundo estava conspirando contra a cura do governo, que, na verdade, era boa. Aí esse médico ele foi lá e ele teve um comportamento que eu não considero tão legal assim. Mas o que ele fez foi jogar essa pergunta. Qual é a diferença de redução de dano e de evasão? E aí a mulher não soube responder. Porque quando perguntaram para ela qual que era a diferença de um protozoário e de um vírus, ela vacilou, pensou. Não sei se ela foi orientada, porque demorou muito. Mas quando respondeu, também não respondeu de maneira satisfatória. E depois, assim, a segunda eu achei que foi até pior. Porque a diferença de um vírus e de um protozoário, quando você faz para uma pessoa que não está esperando uma pergunta simples demais, é quando eu faço uma pergunta simples demais e você nem acredita que eu estou fazendo essa pergunta. Então, nessa eu até passo, mas aí depois perguntaram para ela, o mesmo deputado perguntou para ela qual que era a família dos coronavírus. Assim, eu escutando, você escutando, qual que é a família do Covid-19, a gente pode não entender isso muito bem, mas para um cientista, para um cara que vive de estudo, essa é uma pergunta muito óbvia, porque existe uma parada chamada taxonomia. E essa divisão ela é feita em todos os seres vivos e ele vai descendo assim, de reino até a espécie que é o menor. Então, deixa eu ver se eu coloco a do homem aqui. A gente tem o reino animal, dos cordados, dos mamíferos, primatas, hominidae. Aí, a nossa família é dos hominídeos e a gente é o Homo sapiens, que é, por último, gênero e espécie. Então, a gente é conhecido como Homo sapiens, que é gênero e espécie, e sempre acima da gente tem uma família. Então, nessa família de hominídeos, existem outros primatas que não são a gente. Isso não tem nada a ver com a pessoa, por exemplo, acreditar em Deus ou não acreditar em Deus. A gente está falando da classificação dos seres que estão aí já.
né? Então, tem a família da raposa e a família dos coronavírus, ela está aqui também. Então, você tem o reino, a ordem, a subordem, e aí depois você tem a família, e ele pertence à família dos coronavírus. E é engraçado que a Nise, ela é pega com essa pergunta, e se ela tivesse estudado os 15 anos que ela estudou, ela não hesitaria em responder. E ela não precisaria ficar nervosa. Depois a gente manda pro Vitor Santos a cara que ela fez, e ela começa a folhear os papéis e ela diz que ela tem essa informação. Como se fosse básica demais, e aí ela vai lá e erra a resposta, né? E ela fala, não, que o Covid-19 é um coronavírus, mas não foi isso que ele perguntou. Ele perguntou à família, e para qualquer pessoa da ciência isso é uma coisa muito comum. E eu fico batendo no martelo que essa mulher, ela só vendia consolo para pacientes de câncer em fase terminal. Quando todos os médicos diziam que não tinha salvação, ela ia lá e dizer que tinha, né? E agora parece vendendo essa esperança e embasando todo esse governo com esse monte de informação que tem. Eu te convidei aqui porque eu sempre te considerei uma pessoa bastante criteriosa. Eu não sigo assim, todos os seus vídeos, mas os que eu vi, você apresenta a informação de maneira bem clara e você leva todos esses critérios muito a sério. E assim, eu não vejo... Talvez o problema da pergunta está no tom, mas ela não é uma pergunta humilhante se você realmente detiver esse conhecimento. Eu acho que, assim, se ela soubesse, ela poderia muito bem sair por cima, né? Exatamente. E muitas vezes o senador lá, eu acredito que esse cara seja de oposição, mas eles levantam muita bola pro cara, né? Sim. E hoje você não viu ela dando uma cortada, então assim, se você vai na rede do pessoal que é mais bolsonarista raiz, você vê que eles não estão postando vídeos dela dando as mitadas, né? E não as lacradas. O tom do pessoal o senador foi desrespeitoso com ela. Então tem que invalidar o ponto dele. Ou ele é corrupto, né? Tem denúncias de corrupção contra o senador Otto. Então não tem assim, a discussão não é a seguinte, ela foi muito bem. Não, ela foi pra caralho, entendeu? Os caras que defendem ela já falaram assim, fudeu. Deu muito ruim. Então é assim, o tom não é nem de vencemos, né? O tom o cara pegou pesado aí, pô. Como é que faz uma pergunta dessa para uma mulher que está vendendo consultoria para 200 milhões de pessoas há um ano? Eu não sou da ciência, não sou biólogo, mas eu trabalho com linguística. Tipo, faz parte do meu dia a dia trabalhar com diferentes idiomas. E é muito engraçado escutar a pessoa falando assim que não é um conselho paralelo. Na verdade, foi um aconselhamento eventual. Exato. Não oficial. É um aconselhamento que aconteceu muitas vezes por telefone, mensagem, e a pessoa tinha o número dela para qualquer hora. É a mesma coisa de eu falar que não é redução de dano, é damage reduction. Isso é outra coisa que você que não é da ciência, desculpa, você não sabe. Eu não quero ter que te explicar aqui. Se você sabe sobre o jogo, você responde tudo que eu te pergunto objetivamente. Você não responde uma pergunta com, veja bem, eu tenho eu faço live já há muito tempo. E todas as respostas da Nise, elas foram no sentido de falar do currículo dela, o que me lembra um livro da nossa literatura muito interessante, que é O Homem que Falava Javanês. E o cara é contratado para dar aula de javanês porque tem um idoso muito rico que tem um livro que ele sempre quis ler, e esse livro está em javanês, e ele nunca descobriu ninguém que pudesse ensiná-lo. E aí ele começa a cobrar fortunas para ensinar e para ler o livro e traduzir, e ele vai inventando a história ao longo do tempo. E aí toda pergunta é objetiva feita sobre o livro, o que resta? É o cara falar sobre a experiência dele em javanês. Virou até minissérie da Globo essa merda. Essa merda não, porque a obra é maravilhosa, e essa minissérie também foi. É muito patético que você escute a pessoa dizendo durante todo o tempo porque existem muitos estudos científicos embasados em conteúdo científico e dados científicos sendo conduzidos e contando uma mentira atrás da outra. Isso precisa ficar claro para a sociedade que, embora Netflix, as sagas de herói, as histórias que a gente vê na televisão, todas essas fantasias, sempre tem o mundo inteiro querendo acreditar em uma coisa e um cara muito esperto descobrindo que não é nada daquilo. Isso funciona no mundo da fantasia, porque no mundo real
a ciência ela já está tão desenvolvida, ou seja, o servidor de Black Desert tem tantos jogadores que manjam tanto do jogo, que eu não posso chegar aqui hoje no jogo dizendo que eu sou um superdotado que sabe o que ninguém sabe, porque muito provavelmente eu vou cair no ridículo, porque se eu quiser destoar do que todo mundo sabe para ser revolucionário no meu conhecimento, muito provavelmente eu vou falar uma merda muito grande, e qualquer pessoa que joga vai saber que eu tô mentindo, assim como a grande maioria dos médicos sabe que ela tá mentindo. E quem não sabe é por causa de um outro problema estrutural muito grave que a gente descobriu nessa pandemia. A gente tem muito médico que não sabe o que tá fazendo. E assim, teve um caso engraçado do Black Desert recentemente, é que um cara tinha descoberto que o Musa tinha um grab. Não sei se você chegou a ver o clipe. Então, pra quem não conhece, né, o Musa é um personagem do Black Desert que não tem a skill que é um agarrão. E assim, ele não tem faz 6 anos. Aí do nada chega um jogador novo e fala assim, pô, vocês não estavam lendo a skill direito, olha aqui o agarrão. Só que ele que não leu direito, né? E aí, do contrário, né, ele não... Depois que ele percebeu o erro, ele admitiu. Diferente aí de quem percebe o erro e continua insistindo e dando volta e não responde nada. Exatamente. Então é engraçado porque no depoimento dela hoje, ela ainda falou assim, no começo tinha muito pouca evidência, então a gente tinha que usar o que tinha. Só que ela, como defensora da ciência, ela não considerou nenhum dos grandes estudos que foram feitos, que foram conduzidos e que estão consolidados já no meio científico. E que todo mundo sabe dos resultados. Não é como se a gente não quisesse que a cloroquina funcionasse, todo mundo queria que funcionasse. Porra, ninguém queria ficar trancado dentro de casa, ninguém queria que o mundo virasse o que virou. E se tivesse uma cura, a gente ia querer usar. Agora, os estudos comprovaram que não é e que era fácil vir a acreditar que porque a grande maioria dos pacientes se cura normalmente, com o próprio sistema imunológico. É que algumas não. E isso me incomoda demais, porque é transparente para quem enxerga, mas para quem não enxerga, não adianta. A pessoa sempre vai achar que foi aquela receita milagrosa que foi passada por aquele médico de confiança. Então, é preciso que as pessoas entendam que, hoje em dia, assim como o servidor de Black Desert está muito avançado e você não chega dizendo que está todo mundo jogando errado o tempo inteiro, principalmente não sendo do PVP, por exemplo, para falar de skill, de alguma coisa, você também não chega para o consenso científico mundial como se todas as pessoas estivessem envolvidas numa grande conspiração querendo esconder alguma coisa que está evidente para qualquer pessoa inteligente achar. Então, não é um médico fantástico, maravilhoso, superdotado que vai descobrir a verdade. São todos eles numa guerra de egos, querendo contribuir cada um com um pouquinho para melhorar aquilo. Porque, com certeza, quando alguém vê um vídeo daquilo, dos dados de dano, de evasão, de sendo expostos, ele pode ter pensado, putz, talvez eu consiga fazer um vídeo um pouquinho melhor e eu quero ficar conhecido por esse vídeo um pouquinho melhor. A comunidade científica é feita dessas pessoas, não é de uma pessoa que detém uma verdade completamente diferente de tudo que é feito. Eu prometi que ia ser 3 minutos, a gente está conversando há 17. Eu estou 10 minutos atrasado para minha aula. Beleza. Cara, alguma consideração final? Eu vou deixar o link da tua Twitch aqui na descrição do vídeo. Se apresenta rapidinho para se despedir do pessoal, para quem não te conhece ainda. Bom, para quem não conhece, eu sou o Desert, PNK, faço live na Twitch, tenho um canal no YouTube, produzo conteúdo de Black Desert e às vezes eu comento nos vídeos do Fausto. Mas geralmente eu assisto vídeo de todos os canais, de todos os espectros políticos e geralmente eu não concordo com ninguém, então é isso. Cara, você não precisa concordar comigo e eu quero deixar claro que o Desert, ele veio aqui por sei lá... Livre espontânea vontade. E de camaradagem da comunidade do BDO, né? Não porque você concorde com qualquer coisa que eu diga, não quero nem perguntar se você concorda ou não em todo o espectro, porque a gente está falando de uma coisa muito específica aqui, nesse caso. Sim, sim. E eu acho que nem entra em questão isso, é mais pela amizade mesmo. Assim, por querer contribuir também, porque eu vejo que os seus vídeos são vídeos que, para quem assiste, muda um pouco o pensamento da pessoa, entendeu? Então, vale a pena assistir. Cara, muito obrigado mais uma vez. Grande abraço. Valeu, Fausto.